Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos iniciar a nova lição da Escola Sabatina, lição do primeiro trimestre de 2023. Serão 12 semanas, a anterior foram 14. Ela começa com chamados para a família de Deus, depois fala das alianças de Deus, pacto do dízimo, ofertas para Jesus, lidando com as dívidas, ajunta e tesouros nos céus, aos mais pequeninos irmãos, planejamento para o sucesso, cuidando com a cobiça, retribuindo, administrando em tempos difíceis, recompensas de fidelidade. São esses 12 temas que vamos tratar. Logo mais nós iniciaremos. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado, Deus, por mais uma chance que temos de falar o Teu nome, pregar a Tua mensagem, que tudo seja feito para a Tua glória, nos perdoe por nossas falhas e pecados, nos purifique, nos fortaleça. Nós imploramos, hoje e sempre, que nos auxilie em todas as coisas que fizemos, nos ajude com a Tua sabedoria a pregar e viver a Tua mensagem, é o que te peço hoje e sempre. Amém. Bom, o projeto que a lição coloca aqui, do projeto da divisão sul-americana, é o projeto Eu Vou. Chamado da igreja, convite para renovar a experiência de salvação, fazer discípulos, e ela se divide em 3 itens: comunhão, relacionamento e missão, cada um deles com 4 subitens. No item comunhão, envolver membros na igreja em hábitos diários de comunhão, que incluem oração, estudo da Bíblia, lição, escritos de Ellen White e outros materiais devocionais e outros gerais também, né? Promover o conhecimento e a prática dos conceitos bíblicos presentes em nossas crenças fundamentais. Aumentar a participação dos membros na escola sabatina e cultos. Ampliar o número de membros fiéis nos dízimos e ofertas. 2. Relacionamento. Manter um programa de discipulado, inclusive cuidando dos recém-batizados. Aumentar a quantidade e relevância dos pequenos grupos e unidades de ação. Afirmar o papel da família como unidade básica da igreja. Envolver mais membros da igreja no serviço de comunidade. E missão. Envolver mais pastores, líderes, membros no discipulado por meio do testemunho pessoal, visitação, estudos, classe, evangelismo público, distribuição de literatura. Manter um programa permanente de atenção e resgate voltado aos membros que deixaram a igreja. Envolver mais pessoas e instituições no uso das mídias de forma integrada com foco missionário, em conexão com a escola bíblica do Novo Tempo. Aumentar o número de novas igrejas plantadas, especialmente nos centros urbanos. Então, esse é o projeto Eu Vou, da divisão sul-americana. Bom, a introdução à lição. Administradores fiéis à espera do Mestre. É difícil compreender plenamente o relacionamento que nosso Deus, o Criador, quer ter conosco, seres humanos. Ficamos surpresos só de imaginar. Pode acaso qualquer honra mundana ser igual a essa? Que mais elevada posição podemos ocupar do que a de ser chamados filhos do infinito Deus? O Senhor nos orienta sobre como ganhar dinheiro e utilizá-lo com sabedoria, não permitindo que ele nos leve à ruína e perdição. A palavra de Deus nos adverte contra as tentações e seduções de Satanás. Estudaremos como desenvolver a confiança necessária para ser fiéis, mesmo quando não pudermos comprar nem vender. Então, tem um aspecto profético aí envolvido. Essa fé não vem da noite para o dia, então, a importância do desenvolvimento diário. É propósito do Salvador que sejamos purificados e santificados para ser a mão auxiliadora de Deus. Honra ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Esse conselho é apropriado porque ele é digno. Os sinais indicam que o clímax da história, a segunda vinda de Cristo, está às portas. Oramos para que essas lições aprofundem sua fé e confiança em Deus e o encorajem a ser um administrador fiel para Ele. Essa lição é de Edward Reid. Eu creio que esse título seja... Esse título seja Mestre em Divindade, né? Pela Andrews University. É pastor ordenado e advogado e atua como diretor de mordomia cristã da divisão norte-americana.
Bom, notas do editor. Sempre importante ter em mente essas notas quando formos estudarmos a lição. As perguntas de segunda a quinta, com alternativas de múltipla escolha, são elaboradas para dinamizar e facilitar o estudo. A lição de sexta traz respostas para essas questões. Respostas não excluem a possibilidade de interpretações diferentes em pontos para os quais não há uma clara definição bíblica e nenhuma posição da igreja. A versão bíblica será a Nova Almeida atualizada, a NAA, se você pesquisar na internet, Nova Almeida atualizada. Outras podem incluir a nova tradução da linguagem de hoje e a nova versão internacional, a Almeida Revista Corrigida e a Almeida Revista e Atualizada. Então, basicamente, as versões Almeida, Corrigida, Atualizada e a nova versão, Nova Almeida, e a nova tradução e nova versão internacional. Então, iniciando aqui a lição número 1, ela nos diz: chamados para a família de Deus. Verso para memorizar. Vejam que grande amor Pai tem nos concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Sendo cristãos, uma característica incrível sobre nosso relacionamento com Deus é que Ele confia em nós para administrar seus negócios na terra. Logo no início da história humana, Deus delegou explicitamente a Adão e Eva o cuidado pessoal de uma criação perfeita. Desde a tarefa de dar nomes aos animais até a manutenção do jardim e o preenchimento da terra com filhos, Deus nos revelou que devemos trabalhar em seu interesse aqui. Ele também nos abençoa com recursos, mas confiou a nós a administração deles, tais como recolher dinheiro, preencher cheques, efetuar transferências eletrônicas, fazer orçamentos, levar nossos dízimos e ofertas para a igreja. Deus nos encoraja a gastar os recursos que nos deu para suprir nossas próprias necessidades, as necessidades dos outros e o avanço de sua obra. Por incrível que pareça, somos aqueles a quem Deus confiou a criação de seus filhos, construção de seus edifícios e educação das gerações seguintes. No estudo dessa semana, pesquisaremos os privilégios e as responsabilidades de fazer parte da família de Deus. Então vamos lá, 1 João 3, verso 1. Primeiro verso. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece. E por isso não o conhece a Ele. O mundo não nos conhece, pelo menos não a ponto de a maioria, né, a ponto de aceitar a mensagem de Deus e aceitar uma mudança de vida, e por isso não o conhece a Deus a ponto de, no sentido de aceitá-lo como Salvador e ter a experiência de vida de transformação. Né? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Lembra da lição passada, né? Então, tem a ver com 1 João também. Assim como o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, a filiação a Deus nos concede o privilégio de purificação diária, purificação da nossa vida, não é? Mesmo diante dos nossos erros, Deus nos oferece a cada dia a chance de mudança. Fazemos parte da família de Deus. Eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Que imagem é evocada nesses versos e que esperança é encontrada neles? Efésios 3, 14 e 15. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, verso 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios. Paulo falando dele, né? A mim, o mínimo, foi confiada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Que igreja? A igreja tanto no seu sentido formal, como a igreja no sentido de povo de Deus. O povo de Deus, através desse povo, seja conhecido a multiforme sabedoria de Deus.
segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia, acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura, profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, que imagem é evocada nesses versos? Efésios 3, 14 e 15, como nós lemos aqui no contexto, a imagem de uma família, a imagem da Igreja de Deus como família, a imagem do povo de Deus como uma família, o povo verdadeiro de Deus, o povo que busca fazer a vontade de Deus. Esse povo é a família de Deus na terra. Jesus declarou: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Posteriormente, repetiu a mesma oração em secreto. Jesus nos instruiu a chamar seu Pai de Pai nosso que está nos céus. Ele disse: não me detenha, porque não subi para o meu Pai. Visto que o Pai de Jesus é também nosso Pai, Jesus é nosso irmão, e somos todos irmãos e irmãs no Senhor. Jesus se tornou membro da família terrestre. A família no céu e a família na terra são uma só. Então, quando buscamos fazer a vontade de Deus, então nos tornamos parte dessa família que, tanto no céu como na terra, é a reunião daqueles que fazem a vontade de Deus. Leia Êxodo 3. E o capítulo 5, Gálatas 3, 26 a 29. Como Deus se relaciona conosco? Por que isso é tão encorajador? O comentário da lição diz o seguinte: em contraste com uma visão da criação na qual somos considerados meros produtos de leis naturais frias e indiferentes, as Escrituras ensinam não apenas que Deus existe, mas que Ele nos ama, se relaciona conosco de maneira tão amorosa que a imagem da família é frequentemente usada nas Escrituras. Meu povo, filhos de Deus, nosso Pai. Então vamos lá. Êxodo 3, verso 10. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Deus chama Israel de seu povo, não é? Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então, Moisés é tornado aqui o líder do povo de Deus. Então Deus coloca como Moisés não só como um de seus filhos, mas como líder do povo de Deus, que é formado pelos filhos de Deus. Gálatas 3, 26 e 29. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos que aceitam a Deus, todos que aceitam o sacrifício de Jesus e a Deus como seu Senhor, então eles passam a ser filhos de Deus. Porque todos, quando foste batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Batizados em Cristo, revestidos em Cristo. E nisto, em ser aceito por Deus, né? Então ele fala que estávamos debaixo da maldição da lei. Debaixo da lei é sempre no sentido de maldição da lei, né? E aí ele fala que em ser chamado filho de Deus pela fé em Cristo e ser batizado e revestido em Cristo, então, no tocante a essa transformação, no tocante a estar livre da maldição da lei, que nos serviu de aio, né? E aí nós temos estudos a respeito de lei, de evangelho no canal, caso você queira assistir. E podemos fazer vídeos a respeito disso também em outro momento, mas temos bastante vídeos de pontos de Paulo a respeito do aspecto da lei. E ele fala: nisso não há judeu nem grego, ou seja, não há separação, não há barreira, não há nada, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então,
no tocante ao plano da salvação, no tocante ao no que diz respeito a ser aceito por Deus, a estar disposto a fazer a vontade de Deus, quando nos colocamos sob a proteção, sob o senhorio de Deus, sob a autoridade de Deus, nos tornamos povo de Deus, um único povo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Então nós somos, em Cristo, somos descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa de Deus. Então nós vemos aqui que fazemos parte da família de Deus quando aceitamos a Deus como nosso Salvador e Senhor em nossas vidas. Lição de segunda: Deus é o dono de tudo. Leia Salmo 50, também o 24 e 1 Crônicas 29. Salmo 50, 10 a 12. Porque meu é todo animal da selva, o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros? Beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca, visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o animal, a tua língua compõe o engano. Então veja aqui, Deus fala assim: olha, tudo é meu, eu conheço tudo, eu conheço você, conheço sua mente, conheço sua vida. Então, ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele está negando o sacrifício que ele mesmo determinou? Não, ele está dizendo que esse sacrifício só tem valor vindo de uma pessoa que realmente deseja estar transformada. Isso é o que ele diz. Então, isso é o que ele coloca, né? Então, da mesma forma, quando nós chegamos a Deus e pedimos a Ele perdão pelos nossos pecados, nós temos que estar realmente dispostos a reconhecer que aquilo é pecado, que aquilo é prejudicial à nossa vida, que devemos lutar contra isso. Então, aí nós nos tornamos filhos daquele que é dono de tudo e passamos a reconhecer também que Ele é o nosso Senhor, além de nosso Salvador. 24:1. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Veja que toda vez que Deus se coloca como o dono de tudo, ele sempre fala do aspecto da consagração do ser humano. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça da sua salvação. 1 Crônicas 29, 3. Verso 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é o palácio para o homem, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, engaste, ornamentais, diversas cores, toda sorte de pedras preciosas e mármore em abundância. Então, Davi ele fala: olha, é algo muito grande, eu vou fazer algo para Deus e não para o homem. Já recolhi o que eu achei, o que eu consegui de melhor em termos materiais. E aí no verso 3, que é 24, fala do verso 1, mas nós vamos colocar também o verso 3. E ainda porque tenho afeto à casa de meu Deus, ouro e a prata particular que tenho, eu dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. E aí ele fala o que ele vai doar, né? Fala daqueles que contribuíram voluntariamente. O povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. E eles se alegraram por quê? Porque eles reconheceram a grandiosidade do que estavam fazendo, né? E porque eles reconheceram isso, a necessidade de tudo isso que eles falam. Não é para o homem, mas para Deus. Então sempre a importância invertida, ou seja, para o homem
Eu não preciso me preocupar tanto quanto para Deus. Para Deus, em primeiro lugar. Para Deus, a nossa vida. Né? Se eu ofereço matéria para Deus, material, físico para Deus, no sentido do melhor, então, nós, como pessoas, temos que nos oferecer no nosso melhor a Deus, permitindo que Ele nos transforme a cada dia. 1 Crônicas 29, já colocamos. Agora 13 e 14. Agora, pois, ó Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos. Tudo vem de ti, e do que é teu te damos. Então, por isso a ideia de devolver, né, para Deus. Porque se é dele, né, de tudo que é teu, te damos. Ou seja, devolvemos a ti como gratidão, como o melhor. Ou seja, o local onde Deus vai ser adorado, se oferece o melhor a ele. Ageu 2:8. Ageu 2:8. Minha prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar daria a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio de Ageu, dizendo, do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta aos sacerdotes acerca da lei, dizendo, se alguém leva carne santa na orla de suas vestes, e com ela tocar no pão, guisado, vinho, azeite, ficará santificado? E responderam, não. E disse a Ageu, se alguém for contaminado pelo contato com o corpo morto, ficará ela imunda? Os sacerdotes responderam, ficará imunda. E Ageu respondeu, assim é esse povo, assim é a nação diante de mim, diz o Senhor. É assim toda a obra das suas mãos, tudo que ali oferece imundo é. Agora, pois, eu vos rogo, considerai isso, desde esse dia em diante, antes que lançasse a pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes que sucedessem essas coisas. Vinha alguém a um montão de grão de 20 medidas, havia somente 10. Quando vinha alargar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura, ferrugem, saraiva, em toda a obra de suas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim. Considerai, pois, vos rogo, deste dia em diante, considerai essas coisas. E aí ele vai continuar o comentário, né? Transtornarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos dos gentios. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, far-te-ei como o anel de Selá, porque te escolhi. Então, o que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele quer a renovação do ser humano. Ele quer que o ser humano renovado possa oferecer o melhor a ele, né? Em um local onde realmente haja adoração a Deus. Que mensagem esses versos transmitem? O que essa verdade deve significar para nós, para o nosso relacionamento com os bens materiais? Reconhecermos que Deus deve estar em primeiro lugar e de tudo que fizermos devemos dedicar aquilo que é devido a Ele, né? Principalmente o nosso tempo, o nosso talento, nossa comunhão. O livro de 1 Crônicas, a partir do capítulo 17, registra o desejo do rei Davi de construir uma nova casa. Compartilhou esse desejo com o profeta Natã, que respondeu, faça tudo o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. Né? Deus veio a Natã e instruiu a dizer ao rei que, porque ele tinha sido um homem de guerra, não poderia construir a casa de Deus. Seu filho faria esse trabalho em seu lugar. Davi perguntou se poderia pelo menos desenhar as plantas para a construção, né? Quando esse pedido foi concedido, ele passou o resto da vida acumulando uma grande quantia de pedra, cedro, ouro, prata, bronze, tudo em abundância. E ele convocou os líderes de Israel para uma cerimônia de louvor e ação de graça. Na oração pública de Davi, o que ele disse haver sido a verdadeira fonte dos materiais, o que o povo disse também, né? Não podemos levar crédito algum, tudo vem de Deus, né? Devolvendo a ti as suas próprias coisas. Essa noção é importante para nós, ricos ou pobres, visto que Deus é que fez tudo, Ele é o legítimo proprietário de tudo que existe. Se não fosse por Deus, sua graça, nada teríamos e nada seríamos. Precisamos manter essa importante verdade diante de nós.
Lição de terça: recursos disponíveis para a família de Deus. A maior dádiva de Deus a seus filhos é Jesus, que nos traz a paz do perdão, a graça para viver o dia a dia e obter o crescimento espiritual e a esperança da vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E nós já estudamos que essa crença não é uma mera crença intelectual. Eu creio que Jesus veio. Não. É uma fé transformadora. A salvação, portanto, é o dom fundamental. Sem esse dom, o que mais obteríamos de Deus que em longo prazo realmente importaria? Ou seja, de tudo que temos aqui, o que importaria se depois disso não houvesse mais esperança alguma, por exemplo, né? Tudo que temos aqui um dia não existirá mais. Em primeiro lugar, devemos manter sempre no centro de todos os nossos pensamentos o dom do Evangelho. No entanto, com a salvação, Deus nos dá muito mais. Ele fala que todas as coisas nos são acrescentadas. Leia o Salmo 23 e o Salmo 37, né? 23, verso 1, 37, 25. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou ele não me faltará, não é? Deitar-me faz em verdes passos, guia-me e manda mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me. Então veja, guia-me mansamente, guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ele guia, ele está presente. A tua vara e o cajado consolam. Prepara uma mesa na presença dos seus inimigos. Unge a cabeça com óleo, o cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então veja, um salmo de agradecimento. Salmo 37. Verso 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Isso é muito importante. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Filipenses 4, 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo o sempre. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo te saúdam. Então, verso 18. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Antes ele disse, não que eu procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Então ele fala, o que eu estou realmente querendo é a vossa salvação. Mas eu estou grato que vocês, reconhecendo o meu trabalho, me ajudem a me manter, não é? Então, a provisão divina para nossas necessidades, ele diz que Deus provê, o que não significa que nós vamos deixar de trabalhar e ficar sentados, não. Mas que devemos confiar em Deus que Ele sempre nos recompensa pela nossa busca, tanto no sentido espiritual, como no sentido material, na nossa busca por trabalho, pelo pão de cada dia, e naquilo que está ao nosso alcance. Ele nos capacita, e naquilo que não está ao nosso alcance, Ele nos provê. Quando Jesus falou com seus discípulos sobre sua partida, prometeu o dom do Espírito Santo. Ele fala que o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Ou seja, ele não pode ser reconhecido plenamente por aqueles que não permitem que ele trabalhe na vida.
Em suma, o Deus em quem vivemos, nos movemos e existimos, a que dá a todos a vida, a respiração e tudo mais, nos deu existência, promessa de salvação. Os bens materiais com os quais fomos abençoados nos tornam devedores ao doador quanto à nossa maneira de usar esses dons. Quarta-feira. Responsabilidades dos membros da família de Deus. Todos desfrutamos das bênçãos e dos dons espirituais e temporais que Deus nos concede. É muito confortador saber também que somos parte da família. O que significa amar a Deus de todo o coração? Deuteronômio, capítulo 6, e também Mateus 22. Então vamos lá, Deuteronômio capítulo 6. Ele fala aqui do verso 5, né? Amar a Deus de todo o coração. Verso 1 diz o seguinte: esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar. Então, olha, isso é o que Deus determinou para que fosse ensinado ao povo de Deus, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor seu Deus, guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, para que temas e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que ordena tu, teu filho, filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, a Israel, e atentem os guardares, para que bem te suceda. Muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus, de teus pais na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Yud-Heh-Vav-Heh é único, né? É um só. Então, ouve, Israel. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Então ele diz o quê? Ele fala para obedecer a Deus em tudo que Deus determina. E aí ele diz: ame a Deus de todo o coração, toda a alma e todas as tuas forças. Então, ou seja, como se veria o amor a Deus sobre todas as coisas? Na obediência a tudo que ele determinasse. Ou seja, na disposição em obedecer a tudo que ele determinasse, ainda que eventualmente se viesse a cair nesse ou naquele ponto, ou seja, uma vida de luta contra o pecado. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Ensinarás a teus filhos, dela falarás assentado em casa, andando no caminho, deitando, levantando, ou seja, dia e noite, constantemente, tanto quanto possível, falará disso aqui. Atarás por sinal na mão e terão por frontais entre os teus olhos, ou seja, no pensamento, nas palavras, nas ações. Escreverás nos umbrais da casa, nas tuas portas, ou seja, todo lugar que as pessoas pudessem ter tudo isso à disposição para ler, para revelar às pessoas, para deixar, para exteriorizar, para tornar público. E aí ele fala: quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra, casas cheias, você tiver tudo, guarda que não te esqueça do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, amar a Deus de todo o coração significa, ou seja, dedicar-se a Deus por completo. Reconhecer que tudo que nós fizermos deve ser principalmente tendo em mente, tendo em consideração Deus como princípio de tudo, Deus como principal em nossas vidas. Como amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento? A resposta bíblica não é a que a maioria espera. Leia Deuteronômio 10, 12 e 13, 1 João 5, 3. Biblicamente, qual deve ser nossa atitude com base no relacionamento do amor com Deus? Deuteronômio 10, verso 12, e 1 João 5, novamente. Então vamos deixar aqui junto com o Deuteronômio. Observar a lei, obedecer aos mandamentos, infelizmente para muitos cristãos, a ideia de obedecer à lei, em especial o quarto mandamento, é legalismo. E eles afirmam que somos chamados simplesmente a amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. No entanto, Deus é claro. Revelamos nosso amor a Deus e ao próximo, sim, obedecendo aos seus mandamentos.
Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Estamos acostumados a considerar esse verso assim: amamos a Deus e, portanto, guardamos seus mandamentos. Mas talvez também possamos lê-lo dessa forma. Este é o amor de Deus, isto é, conhecemos e experimentamos o amor de Deus ao observar seus mandamentos. Não sei se você percebeu aqui, ele coloca assim, olha, então, quando amamos a Deus, guardamos seus mandamentos. Ele fala, e oferece uma outra alternativa, que significa o quê? O amor de Deus é a própria obediência aos seus mandamentos. Ou seja, quando obedecemos os mandamentos de Deus, experimentamos o amor de Deus em nossa vida. É isso que ele está colocando aqui. Né? E as duas coisas estão corretas, biblicamente falando. Né? Então, ao guardarmos a Deus, os mandamentos de Deus, estamos revelando nosso amor para com Deus, estamos experimentando o amor de Deus em nós, ou seja, percebemos a mudança em nossas vidas. Né? Em Mateus 7, 21 a 27, Jesus disse que os que ouvem e praticam as palavras de Deus, os que ouvem e praticam a palavra de Deus, são comparados a um sábio construtor que construiu sua casa sobre a rocha. Aqueles que ouvem, mas não obedecem, são comparados a um construtor tolo, que construiu sua casa na areia, com resultados desastrosos. Ambos ouviram a palavra, um obedeceu, o outro não. Os resultados fizeram a diferença entre a vida e a morte, entre permanecer firme diante de tudo que ocorreria, diante de todos os problemas, e não resistir. Então vamos lá, Deuteronômio 10, 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor Deus, teu Deus, pede de ti? O que ele pede? Senão que temas o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, temas a Deus, andes nos caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor, estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo que nele há. Veja que sempre nós vemos, de uma forma ou de outra, associada à ideia da grandiosidade de Deus, que a ideia de obediência, ou seja, sempre associada à questão de Deus nos mandar obedecer a tudo que Ele manda. Ele fala da sua grandeza, ele fala, olha, eu sou dono de tudo, eu sei como cuidar de você, eu sei como te dar poder para vencer o pecado. Tão somente o Senhor se agradou de teus pais para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu depois deles, de todos os povos, como nesse dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração. Veja que essa ideia de circuncisão do coração não é nova. Ela sempre existiu, ou seja, transforme o coração, tire aquilo que prejudica, e não mais endureçais a vossa cerviz. Então, é importante que nós tenhamos isso em mente. Né? Nós já lemos 1 João 5,3, inclusive no próprio texto da lição. Ou seja, é interessante nós termos essa ideia, né, de amar a Deus envolvendo obediência aos seus mandamentos. E quando você fala em obedecer a Deus, você tem os mandamentos ligados diretamente a Deus, como, por exemplo, não falar o nome dele em vão, não ter outros deuses além dele, não adorar imagens de escultura, não fazer imagens. Né? Então você tem mandamentos ligados diretamente a nosso respeito, direto a Deus, nossa demonstração direta e a nossa demonstração indireta, pelo amor a nós e a nosso próximo. Não é? Então, nós temos um mandamento que inclusive ele está ali nos dois, né? Ou seja, nós cessamos as atividades em adoração a Deus, por amor a nós mesmos, no sentido de reconhecermos que Deus deixou isso para o nosso bem, e amor ao nosso próximo, deixando que o nosso próximo também cessem as suas atividades nesse dia. Então, e aí nós temos o honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não é? Então, não cobiçar, não mentir, né? Não dar falso testemunho, não fazer negócios fraudulentos, nós auxiliarmos aqueles que são necessitados. Então, todos esses procedimentos são a nossa manifestação de amor a Deus e se refletem em uma vida melhor para todos nós. Né? Quem não gosta de um relacionamento de confiança entre um profissional, quando você vai comprar alguma coisa
em um comércio, quando você vai ao hospital, quando você vai comprar alguma coisa. Quem não gosta de um relacionamento de confiança? Então, por que não fazer isso em casa, né? Por que não termos um relacionamento de confiança entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos e assim sucessivamente? Então, tudo isso se reflete na melhora da nossa vida. Quinta-feira, tesouros no céu. Leia Mateus 6, 19 e 21. Mateus 6, 19 a 21. Sobre quais verdades cruciais Jesus falou nessa passagem? Quem não leu histórias de pessoas que acumularam riqueza apenas para perdê-la? Nosso mundo é um lugar estável. E não só quem não leu histórias, né, mas quem não presenciou, quem não vivenciou de alguma forma o relato verídico de pessoas que, é, em nome de uma ânsia por fama, por status, né, acabaram se perdendo nesse mundo. Né? Nosso mundo é um lugar instável, guerras, crimes, violência, desastres naturais. Qualquer coisa pode acontecer de repente e tirar tudo pelo que trabalhamos e talvez até o que conseguimos de forma honesta e fiel. Também o piscar de olhos vem a morte e então essas coisas se tornam inúteis. É claro que as escrituras não nos dizem que seja errado ser rico ou acumular riqueza. Contudo, nesses versos Jesus nos advertiu a manter as coisas materiais na sua devida perspectiva. E, aliás, Jesus alertou de maneira muito forte contra o perigo do acúmulo de riquezas apenas para ostentação. Ou seja, se o nosso acúmulo de coisas não se refletir em um auxílio para os necessitados, fatalmente nós estamos entrando num caminho de egoísmo, num caminho de autossuficiência, de achar que porque eu trabalhei, então eu vou esbanjar, eu vou gastar com qualquer coisa, sem uma responsabilidade social. Obviamente, eu estou falando de atitudes voluntárias das pessoas, mas Jesus alertou muito para o perigo das riquezas. Né? Então, quando tudo que nós conseguimos, nós devemos ter em mente o que vamos fazer. Aquilo vai ser usado para louvor e adoração a Deus, nós teremos uma vida realmente cristã, discreta, ou teremos uma vida de esbanjar e etc. Né? Mas o que significa acumular tesouros no céu? A ideia é colocar Deus e sua causa, em primeiro lugar, em vez de tornar a busca do dinheiro a ocupação principal. Trabalhar em favor dos outros sendo uma benção. Quando Deus chamou Abraão, planejou usar o patriarca e sua família para abençoar a todas as famílias. Ele foi chamado amigo de Deus. Deus disse a ele que faria dele uma grande nação, abençoaria, engrandeceria o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, ele fala para Abraão, olha, seja uma bênção, haja para a honra e glória de Deus, e você vai ser recompensado. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão, conforme Gálatas 3, né? O dinheiro é de grande valor, porque pode realizar grande bem. Nas mãos dos filhos de Deus é alimento para o faminto, água para o sedento, roupa para quem precisa. Obviamente, tudo isso de forma coerente, de acordo com o que a Bíblia ensina, né? De acordo com os ensinamentos que a Bíblia coloca a respeito de como ajudar corretamente, para, achando que estamos ajudando, não prejudicarmos. Né? Então, ajudar sempre com critérios bíblicos corretos. Né? É proteção para o oprimido e meio para socorrer o enfermo. Mas o dinheiro não é de mais valor que a areia, a não ser que o empreguemos para prover as necessidades da vida, para a bênção de outros e para o desenvolvimento da obra de Cristo. Então ele está dizendo o seguinte: se não for usado com sabedoria, o dinheiro se torna como uma construção na areia, que basicamente não vai servir nos momentos em que nós precisarmos nos manter firmes em Deus e vivermos uma vida de acordo com a vontade dele. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Quando deres esmola, não faça tocar a trombeta diante de ti. Esse é o contexto de Mateus 6. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. O que basicamente acabou na igreja, né? O que mais nós vemos são as pessoas divulgando cada vez mais abertamente para mostrar às pessoas o que elas estão fazendo.
Quando orares, não seja como os hipócritas. Então, Jesus está dizendo assim, olha, seja discreto, né? Não faça as coisas para ter louvor humano. Não faça porque é necessário. Quando você orar, entra no teu aposento, fecha a porta. Então ele fala assim, não busque fazer as coisas com o intuito de serviço, de conseguir status, honra. Orando, não useis de vãs repetições. Não vos assemelheis aos gentios, né? Porque o vosso Pai sabe o que é necessário. E aí ele fala da oração. Porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Se não perdoardes, o Pai não perdoará. Quando jejuardes, não vos mostrais contristados, ou seja, não faça aquele jejum para mostrar que está fazendo jejum, para, nossa, como essa pessoa faz isso e aquilo, não. Então ele fala, seja discreto, seja o servo fiel e discreto. Unja a tua cabeça, lava o teu rosto quando jejuar, para não parecer que jejuas. E Deus recompensará. O Pai vem em secreto e recompensa publicamente. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Ou seja, o que ele está dizendo, olha, o que a traça e a ferrugem não conseguirem consumir, os ladrões minam e roubam. Então ele fala, não quer dizer que você não deva aqui ou não deva ter as coisas. Ele fala, não devo me apegar a isso de forma a que isso me impeça de ajudar o meu próximo, que isso me impeça de ter uma comunhão melhor com Deus, uma comunhão de melhor agradativa com Deus. Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, nem os ladrões não minam nem roubam. Ou seja, aquilo que não podem tirar de você, aquilo que não podem tirar de mim. A salvação pela graça, mediante a fé em Deus, uma vida de comunhão independente do que aconteça, uma vida de transformação. Porque onde estiver o vosso tesouro está o coração. Então, ou seja, aquilo que nós realmente valorizamos é aquilo que nos empenhamos para fazer. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Agora, se não for, o teu corpo será tenebroso. E se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Ou seja, se você se deixa vencer pela ostentação, né, soberba dos olhos, a cobiça, a soberba da vida, então aí ele fala, ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e a mamão. Então Jesus fala, olha, você precisa trabalhar, eu preciso, nós precisamos, mas isso não deve tomar o lugar de Deus na nossa vida. E nós devemos tomar muito cuidado, porque muitos usam essa justificativa. Mas eu faço isso, eu faço aquilo, mas Deus está em primeiro lugar. Será que está mesmo? Nós devemos nos perguntar isso, né? Se Deus realmente está em primeiro lugar na nossa vida, diante das coisas que nós fazemos no dia a dia. Estudo adicional. O coração de Deus anseia por seus filhos terrestres com amor mais forte que a morte. Entregando seu Filho nesse único dom, derramou sobre nós todo o céu. A vida, a morte e a intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, pleiteário do Espírito, o Pai operando acima de tudo e por tudo, o interesse incessante dos seres celestiais, tudo se empenha em favor da redenção do homem. Se renunciamos ao eu, entregando-nos a Cristo, somos membros da família de Deus e tudo quanto há na casa de nosso Pai nos pertence. Todos os tesouros de Deus nos estão franqueados, tanto o mundo que agora existe quanto o futuro. O ministério dos anjos, o dom do seu Espírito, as atividades de seus servos, tudo é para nós. O mundo com tudo que nele há, nos pertence até onde isso seja para o nosso benefício. Então, se não é para o nosso benefício, não devemos ansiar por aquilo. E Deus sabe o que é melhor para o nosso benefício. Espero que tenha sido útil. Essa foi a primeira lição, né? Lembrando que são 12 lições, são 12 semanas nessa lição. Que Deus possa nos auxiliar e te convido para uma oração final. Obrigado, Pai, por tudo que nos tem concedido, nos dê sabedoria, nos despeça para nossos afazeres, nos purifique, nos fortaleça, perdoe por nossas falhas e pecados. Imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, até o próximo estudo. Graça e paz. Maranata.